Efésios, capítulo 5, do versículo 1 até o 21. Vamos orar antes. Senhor, em nome de Jesus, nós mais uma vez, Senhor, nos prostramos diante de Ti, Senhor, e nos rendemos a Ti, Senhor, porque reconhecemos que sem Ti, Senhor, nós nada podemos fazer. O Senhor Jesus mesmo disse que Ele é a videira verdadeira, que nós somos os Seus ramos. Quem está nele dá muito fruto, e sem Ele nós nada podemos fazer, Senhor. Então, ó Deus, nós cremos que estamos em Cristo Jesus, que Cristo está em nós, pelo Teu Espírito que habita em nós. E nós agora, Senhor, sujeitamos nosso corpo, alma e espírito a Ti, Senhor, para que sejamos, ó Deus, avivados pela palavra do Senhor e pelo Espírito do Senhor que age em nós, com esta palavra, Senhor, fazendo com que, ó Deus, essa palavra seja vivificada em nossos corações, em nossa mente, e, ó Deus, toda a nossa vida, Senhor, seja renovada, Senhor, pela fé em Cristo Jesus. Ó Deus, venha trabalhar, Senhor, em cada coração, porque Tu, ó Deus, é que sabe, ó Deus, o que está no mais profundo do nosso íntimo, Senhor, é Tu que vês, Tu que sabes todas as coisas. O salmista diz que antes mesmo que a palavra venha aos nossos lábios, Tu já sabes de todas as coisas. Ó Deus, Deus é aquele que esquadrinha o nosso coração. E quero fazer minhas as palavras ali do salmista, quando diz: Senhor, esquadrinha o meu coração, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, ó Deus, e me conduz, ó Deus, pelas Tuas veredas, as veredas direitas que o Senhor mesmo preparou para nós em Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, a vida, Senhor, e por isso que Ele diz que sem Ele nós não podemos ir ao Pai. Então, Deus, que Cristo seja, ó Deus, aquele que esteja nos ensinando, revelando a Tua vontade, ó Deus, pelo Teu Espírito aos nossos corações. E essa palavra seja recebida por nós de bom grado, para a glória e a honra do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Por mais para cima aqui. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza, perdão, aqui que eu me perdi, impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz:
Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Irmãos, eu gostaria de estar repartindo com os irmãos nesta noite um texto que está baseado aqui nos primeiros 2 versículos desse capítulo 5 que nós acabamos de ler. E ele diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Nesses 2 versículos, irmãos, está baseado a nossa mensagem dessa noite, aquilo que Deus tem tratado comigo e eu gostaria de repartir com os irmãos. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos irmãos ali de Éfeso, ele tinha um propósito bem definido. O objetivo do apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, era trazer à memória daqueles irmãos o amor de Deus por eles e a obra maravilhosa de salvação que eles receberam pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Essa carta do apóstolo Paulo é uma carta conhecida no meio teológico como uma carta circular. Era uma carta que era uma carta direcionada a uma igreja, mas que tinha o propósito de ser lida em todas as demais igrejas. Não era para aqueles irmãos receberem aquela carta e guardar, não, era para eles receberem, meditarem, aplicarem no seu coração, e depois essa carta era para ser lida também em outras igrejas. Porque ali Deus estava, através do apóstolo Paulo, ensinando princípios espirituais para poder estar dirigindo a vida daqueles irmãos que haviam crido no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, haviam crido no Senhor Jesus Cristo, crido no Senhor Jesus Cristo e crido também que eles tinham sido atraídos em Cristo Jesus ali na sua morte, sepultamento e ressurreição. E agora eles viviam uma nova vida. Então, uma carta para estar trazendo uma orientação a esses irmãos. Como que é viver a vida cristã? Por isso, ele vai enfatizar, eu vou fazer aqui um resumo. Esse papelzinho está me incomodando. Eu vou fazer um resumo breve do livro de Efésios, até nós chegarmos aqui, nesses 2 versículos, e depois, então, nós vamos meditar sobre o que o apóstolo Paulo diz aqui, para nós sermos imitadores de Deus, como filhos, e aí
ele continua dizendo, e andar em amor como Cristo nos amou. Não tem como nós sermos imitadores de Deus e andar em amor como Cristo nos amou, se nós primeiramente não tivermos uma experiência com Cristo de morte, sepultamento e ressurreição. Se nós não nascemos de novo, irmãos, não há como viver, como imitar a Deus. Não há como realmente andar em amor como Cristo nos amou. Então, o apóstolo Paulo, ao escrever aos irmãos de Efésios, ele começa, se você quiser voltar, não vou citar os versículos, mas eu fiz aqui um resumo, e não citei os versículos, nem o capítulo onde está, você vai identificar aí. Então, o objetivo era, então, enfatizar, trazer à memória daqueles irmãos o amor de Deus por eles. É o que João 3,16, ali o Senhor, João escreve, olha, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então Paulo foi um homem que experimentou esse amor de Deus. E ele sabe o que representa esse amor de Deus, porque o apóstolo Paulo era um desses que ele reconhece que não era merecedor desse amor. Porque antes dele ter uma experiência com Deus, com Cristo ali, ele era um perseguidor dos cristãos. E através ali do seu trabalho, ele levou muitos cristãos a serem condenados à morte por estarem seguindo a Jesus. Então ele diz, eu sou um dos mais indignos dos homens, porque eu persegui os cristãos. Eu persegui os filhos de Deus para os matar por causa da sua fé. Então, o apóstolo Paulo queria trazer à memória daqueles irmãos o quanto Deus os amava. O quanto era grande esse amor de Deus. Muitas vezes a gente fica achando, Deus me ama porque eu vou para a igreja, porque eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas, né? Eu dou esmolas, eu faço trabalho voluntário nos hospitais, então Deus me ama por causa disso. Não! Deus, Ele nos amou, a Bíblia diz, sendo nós ainda pecadores, sem merecimento, sem fazermos qualquer coisa. E a Bíblia diz até que, quando nós queremos fazer alguma coisa para merecer a salvação, os nossos atos de justiça diante de Deus são vistos como trapos de imundícia. Porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, no sacrifício de Jesus na cruz por nós. O sangue dele foi derramado, um sangue sem pecado, de um homem sem pecado, foi derramado na cruz, para perdoar os meus pecados, os seus pecados, para que agora nós, crendo nesta obra de Cristo, para o perdão dos meus pecados, possamos reconhecer os nossos pecados e receber do Senhor essa salvação, e receber do Senhor essa nova vida, e sermos feitos, como diz lá em João 1, capítulo 1, versículos 11 e 12, onde diz, ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então ninguém nasce filho de Deus, ninguém pode ser filho de Deus por aquilo que faz, mas nós somos feitos filhos de Deus quando nós cremos no que Deus fez por nós através do seu Filho Jesus Cristo, morrendo na cruz, derramando o seu sangue. E ele diz ali que ele estaria nos atraindo, João 12:32, né? Quando eu for levantado, todos atrairei para mim mesmo. Foi uma atração de amor,
uma atração para perdão, uma atração de mortificação para a vida de pecado, uma atração para nos dar uma nova vida. Mas isso só acontece na minha vida e na sua vida se você crê que você é um pecador e crê no sacrifício de Jesus para o perdão dos seus pecados. Então, o apóstolo Paulo queria que esses irmãos tivessem lembrança desse sacrifício. Por isso ele enfatiza, dizendo, olha, estando nós mortos nas nossas ofensas, fomos vivificados em Cristo Jesus. Estando mortos nas ofensas, nos pecados, pela fé em Cristo Jesus, ele diz, vocês foram vivificados. E ele diz, e agora que vocês foram vivificados em Cristo Jesus, agora nós temos paz com Deus. Que bênção, irmãos. Nós só podemos ter paz com Deus, nós só podemos chegar diante de Deus, se nós estivermos em Cristo Jesus. Então por isso ele diz, nós estando mortos em nossas ofensas, fomos vivificados, e agora temos paz com Deus, e também temos paz uns com os outros, porque agora Cristo está em nós, e Ele é a nossa paz. Ele diz, Ele é o príncipe da paz. Ele diz, eu vos dou a paz, mas eu não vos dou como o mundo a dá. A nossa paz com Deus, irmãos, não é através das nossas obras, não é através daquilo que nós fazemos, mas é através de uma única pessoa, Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, nós estávamos mortos nas nossas ofensas, mas agora em Cristo Jesus nós somos vivificados, e agora nós não somos mais inimigos de Deus, mas agora nós somos reconciliados, nós somos feitos filhos de Deus. Aleluia! Paulo também diz que por nós agora sermos vivificados, e essa vivificação, ela é muito mais do que um ato, uma obra que Deus faz uma vez na minha vida. Mas essa vivificação nossa, ela não é somente um ato, mas essa vivificação em nós é uma pessoa também. Nós só somos vivificados porque agora, quando nós cremos em Jesus, Ele diz que nós passamos a ser templo do Espírito, e agora Cristo habita em nós. E é por isso que nós podemos ter a certeza que nós somos vivificados e nós temos a vida eterna. Não por obras, não por merecimento, mas porque aquele que é a vida eterna está em nós. Então, além de sermos feitos filhos de Deus, precisamos entender que nós passamos a ser templo, casa de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que eu e você, nós somos casa de Deus. Deus é que disse que Ele viria e estaria conosco para sempre. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo, ao escrever, eu não lembro agora se está em Coríntios, mas ele diz, não sabeis vós que o seu corpo é templo do Espírito Santo? E se alguém destruir o seu corpo, Deus também o destruirá? Então Paulo diz, olha, nós somos vivificados, mas muito mais do que somente um ato de ressuscitar. Lázaro, ele foi ressuscitado por Jesus. Mas o que aconteceu com ele depois? Ele morreu. Mas Paulo diz aqui que agora
Nós que cremos em Jesus Cristo e cremos na nossa inclusão com Ele ali, na sua morte, sepultamento e ressurreição, nós somos vivificados e agora nós temos a vida eterna porque Cristo habita em mim e Cristo habita em você. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito habita em nós, Cristo habita em nós. E ele vai dizer, se você for ver lá, por que Cristo habita em nós? Por que Ele enviou para nós o Espírito Santo, o ajudador, o consolador, aquele que nos convence de todo pecado, justiça e do juízo? Ele enviou, irmãos, para nos ensinar agora a andar nesse caminho que Ele preparou para nós. Se você ler Efésios 2, versículos 8 e 10, diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não pelas obras, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para quê? Andássemos nela. Então eu preciso saber que agora eu fui vivificado, que agora o Espírito Santo habita em mim, que agora Jesus está em mim, e para eu viver essa nova vida que Ele preparou para mim, não é mais através da minha força, da minha sabedoria, através do conhecimento, mas é pela fé do Filho de Deus. Ele diz: nós somos criados em Cristo para as boas obras, que Deus preparou para quê? Andar, para que nós pudéssemos andar por elas. Lá Paulo vai falar aqui no capítulo 5, versículo 2, ele diz que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor. Para que eu possa andar em amor, irmãos, eu preciso que verdadeiramente Cristo esteja habitando em mim e pelo Espírito Santo guiando a minha vida. Porque se não for por Cristo e em Cristo Jesus, é impossível eu andar em amor. É impossível eu viver essa vida onde as pessoas vão estar vendo em mim as virtudes de Cristo. É impossível, se não for pelo Espírito Santo. Então Paulo diz que o Espírito habita em nós e Cristo habita em nós, a fim de nós estarmos fundados em amor, para podermos compreender juntos, ele vai dizer, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Ele diz, e assim, nós podemos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Cristo, Deus, colocou toda a plenitude dele em Cristo Jesus. Toda a plenitude de Deus está em Cristo Jesus. E se nós quisermos andar em amor, andarmos em Espírito, nós precisamos andar em Cristo Jesus. E Cristo precisa andar por mim. Andar em mim. E se você continuar lendo, você vai ver que Paulo, ele orava por aqueles irmãos, para que eles pudessem crescer espiritualmente, auxiliando um ao outro pelo poder do Espírito Santo que havia neles. Se você ler, você vai ver capítulo 3, capítulo 4, Paulo enfatizando isso. Olha, eu oro para que vocês possam, eu me ponho de joelhos por vós, para que vocês possam crescer nesse conhecimento de Cristo Jesus. Para que vocês possam conhecer toda a altura, o comprimento, a largura, a profundidade do amor de Cristo.
E aí então poder ser cheios dessa plenitude de Deus. E assim, cheio dessa plenitude de Deus, vocês possam viver como igreja, como corpo de Cristo. Porque, irmãos, há tanta, às vezes, contenda, discórdia, há tanta divisão no meio da igreja? Porque nós não temos a compreensão, nós não estamos andando em Cristo Jesus. Cristo não está crescendo em mim, Cristo não está crescendo em você, para que essas virtudes de Cristo possam se manifestar nas nossas vidas. Nós estamos andando não no Espírito, mas andando na carne. E quando nós andamos na carne, irmãos, a carne produz isso: ira, contenda, discórdia, briga, ciúme. Mas se nós andarmos no Espírito, e é essa a oração do apóstolo Paulo, minha oração é que vocês possam crescer no conhecimento do Senhor, para que vocês possam ser cheios do Espírito Santo. Não é isso que ele termina dizendo lá o texto de Efésios 5? Não vos embriagueis com o vinho, porque no vinho há contenda. O vinho significa a carne, o mundo. Se eu andar segundo a vontade da minha carne, segundo as concupiscências dos meus olhos, segundo a vontade desse mundo, vai trazer contenda, discórdia, destruição. Mas ele diz: mas enchei-vos. É um imperativo. Eles não haviam recebido o Espírito Santo? Eles não haviam nascido de novo? Eles não eram filhos de Deus, mas agora o apóstolo Paulo vem e dá esta ordem para eles. Já que vocês são filhos de Deus, já que vocês nasceram de novo, já que agora o Espírito Santo habita em vocês, vocês são templo do Espírito. Então agora, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E por isso que ele enfatiza: nós somos um só corpo. Nós temos um só Espírito. Nós temos uma só fé, uma só esperança, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai. E você vai dizer lá que esse Pai, Ele é sobre todos, Ele é por todos, e Ele é em todos. E o apóstolo Paulo enfatiza que por nós sermos um corpo, nenhum membro deve estar se esquivando da responsabilidade, do encargo que cada um de nós recebemos dentro desse corpo. Porque Deus nos colocou nesse corpo, a Bíblia diz, como Ele bem quis. Se você faz parte desta igreja, você faz parte do corpo de Cristo. E Cristo colocou você aqui. E Cristo colocou você aqui com um propósito. Cristo tem aqui para você e para mim propósitos, desígnios, para que nós possamos servir a Ele e não servir a nós mesmos. Servir a Ele e não servir a denominação, igreja evangélica, igreja Assembleia de Deus, seja o que for. Ele diz que Ele nos colocou no corpo, para que nós possamos ter responsabilidade de desempenhar o dom que Deus nos deu, para a edificação do corpo de Cristo. Irmão, será que eu e você estamos sendo imitadores de Deus, como filhos amados? Estamos andando em amor, como Cristo nos amou, para estarmos servindo, abençoando, ajudando um ao outro aqui?
para que o meu irmão, a minha irmã, possa crescer no conhecimento do Senhor, possa crescer na graça do Senhor. Será que quando as pessoas olham para mim, será que quando as pessoas se relacionam comigo, realmente elas estão vendo em mim que eu sou um imitador de Deus? Será que elas estão vendo em mim, estão vendo em você, que tudo o que você está fazendo, você está andando em amor, como Cristo nos amou? Interessante quando ele diz aqui que nós temos um só Deus e Pai, que é sobre todos. Deus é sobre todos. Cristo é o cabeça desta igreja. Não é pastor Paulo, não é pastor Ani, não é César. É Cristo que é o cabeça. E é Cristo que deve governar a minha vida, é Cristo que deve dirigir os meus passos. É com Ele que eu tenho que conversar, é com Ele que eu tenho que me reunir, para que eu possa saber qual é a vontade dEle para a minha vida, para que Ele possa me mostrar o que Ele deseja fazer através de mim. É Deus que é sobre todos. E quando, irmãos, eu não reconheço isso, que o meu irmão está sobre a autoridade, o poder de Deus, e eu começo a lutar contra ele, eu começo a difamá-lo, eu começo a ter inveja dele. Eu estou indo contra aquele que é sobre ele. Ele tem um Senhor, e esse Senhor é sobre ele. Esse Senhor está nele. Esse Senhor está nele. Quando o apóstolo Paulo teve aquela experiência com o Senhor, lá no caminho para Damasco, o Senhor disse para ele o quê? Paulo, Paulo, a quem persegue a igreja do Senhor? Foi isso que Deus falou para ele? Quando ele disse, Senhor, quem és tu, Senhor? O que Jesus respondeu para ele? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas Paulo perseguia Jesus? Não perseguia. Mas ele perseguia aqueles que estavam seguindo Jesus. Paulo perseguia aqueles que estavam seguindo Jesus. Por isso nós temos que tomar cuidado, irmãos. Precisamos entender que somos um corpo. Deus colocou você, deu uma função para você. Deus me colocou, me deu uma função, um dom. E nós não podemos desmerecer, desvalorizar, desacreditar nenhum dos nossos irmãos, porque Deus é sobre ele. E ele diz, é sobre ele e é por ele. É sobre ele, é por ele. E está nele. Oh, se nós tivéssemos, irmãos, essa compreensão de olhar para o nosso irmão e saber e reconhecer que Cristo está nele. Cristo está nele. E Cristo quer cada dia aperfeiçoar esse irmão, essa irmã, quer me aperfeiçoar para me usar para a glória do seu nome. Oh, irmãos, se a gente tivesse essa visão, como ia desaparecer do nosso meio, irmãos, tantas contendas, tantas discórdias, tantas intrigas no meio das famílias. Os filhos não iam estar desonrando os seus pais, não iam estar desobedecendo, os pais não iam estar provocando a ira nos seus filhos,
mas saber que cada um de nós que cremos em Jesus, Deus está em nós, Deus é por nós. Deus é por nós. Se eu, irmãos, atacar um de vocês, se eu fizer mal para um de vocês, é Deus que vai tratar comigo. É Deus que vai cobrar de mim. É Deus que vai me corrigir. Porque eu estou atacando o corpo de Cristo. Por isso Deus nos colocou juntos, Ele diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Deus deu dom a cada um de nós, querendo aperfeiçoamento dos santos. Nós já fomos santificados em Cristo Jesus, fomos separados, mas ainda estamos neste mundo. A nossa carne milita contra nós, o diabo milita contra nós, mas Deus colocou num corpo, o corpo de Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo mesmo vai dizer, nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Deus nos colocou aqui, irmãos, juntos, porque Ele deseja o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Nós temos que estar atento para o ministério dos nossos irmãos e procurar de alguma forma contribuir para que esse meu irmão, essa minha irmã possa cada dia realizar esse ministério que recebeu do Senhor com toda a dedicação, com todo o amor, com toda a força. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade cooperar para que os nossos irmãos possam desempenhar, exercer o ministério que cada um deles recebeu. Para então Cristo ser glorificado através da igreja diante do mundo. Por isso ele vai dizer no capítulo 5, versículo 14, irmãos, de Efésios, ele diz assim: por isso diz, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Como assim? Ele não estava escrevendo para a igreja? Ele não estava escrevendo para os nascidos de novo, santificados? Aqueles que haviam recebido o Espírito Santo e agora eram templos do Espírito Santo? Que haviam recebido de Deus o dom para exercer o ministério? Então, por que agora ele usa esta palavra? Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Essa palavra, irmãos, é para nós hoje. É Deus nos chamando a atenção para nós hoje. Mostrando para nós que nós não estamos mais mortos, não estamos mais vivendo na carne. Cristo nos libertou do império das trevas. Cristo nos libertou desse império também da nossa carne. Ela tem poder, ela luta contra o Espírito de Deus, luta, mas Cristo já venceu. Já venceu a carne, venceu o diabo, venceu a morte. E se nós, irmãos, nascemos de novo, se nós temos o Espírito Santo, se nós somos igreja do Senhor, é tempo de nós despertarmos. Não andarmos mais como andam os ímpios,
como andam os gentios, como andam aqueles que estão vivendo nas trevas. Porque quem está nas trevas está morto. Mas desperta. Você foi renascido, você nasceu de novo, mas você está dormindo. Você está dormindo espiritualmente. Porque não tem dado lugar ao Espírito de Deus na sua vida. Tem dado lugar à carne. E quando nós damos lugar à carne, irmãos, a carne só produz aquilo que vai fazer com que nós estejamos fazendo mal, um para com o outro. Então desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Será que eu não tenho estado dormindo com relação ao dom que Deus me deu? Será que eu não tenho estado dormindo com relação a estar servindo ao Senhor e servindo aos meus irmãos para que eles possam crescer espiritualmente? Crescer no conhecimento do Senhor, para que eles possam desempenhar o ministério deles, não com peso, não com fardo, não como uma obrigação, mas de bom ânimo, com alegria. A Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Mas quantas vezes a gente tem visto nossos irmãos servindo ao Senhor, às vezes gemendo, porque às vezes não recebe apoio, não recebe estímulo, não recebe incentivo. Nós não oramos uns pelos outros, irmãos. Quando você saiu da sua casa hoje, você orou pelos irmãos que estariam aqui no ministério de louvor, apresentando louvores a Deus e nos levando também a adorar a Deus junto com eles. Você orou por eles. Você orou para que o Espírito Santo pudesse estar falando com eles e dando a eles as letras das músicas que o Senhor desejava ser louvado nessa noite? Será que quando você sai de casa, você ora para que Deus esteja abençoando a pessoa que vai estar ministrando a palavra aqui? Será que quando você senta aí no banco e vai começar a mensagem, qual é a sua atitude? Será que você está em espírito de oração, orando para que o Espírito de Deus possa me usar, ou usar, seja quem for que estiver aqui, para transmitir a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, para a edificação da sua vida? Muitas vezes a gente vem para cá, irmãos, como um espectador. A gente vem para cá com um espírito crítico, querendo encontrar erros, querendo encontrar falhas, encontrar defeitos. Obra da carne. Obra da carne. O apóstolo Paulo, se você ler Efésios, vai ver que ele diz: olha, eu me coloco de joelhos em favor de vós, para que vocês possam crescer no conhecimento do Senhor. Vocês possam experimentar toda a plenitude das virtudes de Cristo. Conhecer, né, ele diz lá, o comprimento, a altura, o comprimento, a largura, a profundidade. Nós temos que orar assim, irmãos, uns pelos outros. Senhor, dê sabedoria aos professores que estão lá ministrando a palavra aos seus filhos, seus netos. Senhor, dê sabedoria a eles, Senhor. Revela-te a eles para que eles possam realmente ali falar pelo Teu Espírito. Para que nossos filhos ali possam conhecer o Senhor. Possam ser regenerados. Você ora para que haja salvação de almas durante a mensagem? Desperta, igreja.
Desperta tu que dormes. E ele diz, e Cristo te esclarecerá. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Será que nós temos sido imitadores de Deus? Jesus diz lá em João 13:35, nisto todos conhecerão que vocês estão me imitando, vocês são meus discípulos, que vocês estão me seguindo, que eu sou Senhor da vida de vocês, que verdadeiramente eu estou em vocês. Como? O que vai acontecer para que as pessoas possam saber? Se tiverdes amor uns para com os outros, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Tem 2 amigos aqui da Rayane. Você trouxe, eu vou te usar. Será que eles estão vendo isto em você? Será que eles estão aqui nesta noite porque eles estão vendo que você, tudo que você faz, você está imitando a Deus? Será que eles estão aqui porque eles estão vendo em você que você anda em amor, como Cristo nos amou? Irmãos, muito mais, as pessoas muito mais do que verem nós, pessoas que pregam a palavra de Deus, eles precisam ver pessoas que vivem a palavra de Deus. Pregadores da palavra, irmãos, tem muitos pregadores da palavra. Mas Deus está buscando adoradores. Não foi isso que ele disse para a mulher samaritana? Onde se deve adorar, Senhor? No templo? É no monte que eu devo adorar o Senhor? Talvez você veio aqui para adorar ao Senhor nessa noite. Eu vou no templo para adorar ao Senhor, para prestar culto a Deus. Mas o Senhor diz ali para aquela mulher, não é no templo, nem no monte. Mas a hora vem, e já é, agora, o tempo em que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Muito mais do que pregadores, adoradores, que cantam louvores a Deus. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós só podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, irmãos, se nós estivermos imitando a Deus como filhos amados e andando em amor, como Cristo nos amou. Nós só podemos, irmãos, adorar a Deus em espírito e em verdade, se nós estivermos
imitando a Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Será que nos seus relacionamentos são guiados, dirigidos, movidos pelo amor? Não o nosso amor, irmãos, mas pelo amor de Cristo. O mesmo amor que Cristo me amou, que nós estando mortos nas nossas ofensas, Ele deu a sua vida por nós. Será que nós estamos amando assim? Será que você ama o seu marido, a sua mulher, o seu filho, o seu irmão, seja sanguíneo ou seja o seu irmão em Cristo? Será que você ama assim? Como Cristo nos amou? Mesmo estando em ofensa e pecado? A gente quer as pessoas bonitinhas, arrumadinhas. A gente quer que elas façam tudo o que a gente gosta, que a gente quer, que a gente acha que deve fazer, então, aí eu vou amar. Não foi isso que Cristo fez por nós. Ele nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados. E Ele deu a sua vida por nós. E agora Ele diz que nós devemos ser seus imitadores. E andar em amor. Será que eu tenho sido um imitador de Deus? Será que você tem sido um imitador de Deus? Pense nisso. Na semana que vem, eu quero estar dando continuidade e nós vamos estar vendo o que pode impedir, o que pode nos impedir de andar em amor. O que pode nos impedir de estar imitando a Deus e andar em amor? O que pode nos impedir? Semana que vem nós vamos estar meditando com os irmãos sobre isso. Por que, irmãos? Por que, irmãos, que a igreja hoje não está tendo esse testemunho diante do mundo? Pelo contrário, a igreja às vezes está escandalizando o mundo. É por isso. Porque ela não imita a Deus. Porque ela não tem andado no amor de Cristo. A igreja tem andado segundo os desejos do seu coração. Como nós, até hoje de manhã no estudo com o Felipe, nós até reforçamos aqui essa questão. Não adianta você guardar todos os mandamentos. Eu guardo todos os mandamentos. Mas se você não tiver o testemunho de Cristo, não adianta você guardar todos os mandamentos, conhecer toda a Bíblia. A bênção é para aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Cristo na sua vida. O testemunho de Cristo é o Evangelho, é a obra do Evangelho na minha vida. Sabe que quando as pessoas olham para mim, olham para você, elas realmente reconhecem que eu morri, que foi sepultado o meu velho homem, e que realmente agora não sou eu mais que vive, mas é Cristo que vive em mim? Pense nisso, irmãos.
Desperta. A palavra hoje do Senhor é para despertar. Me despertar. Deus me despertou. Me despertou para aquilo que Deus é, para aquilo que Deus fez na minha vida. Que eu sou casa de Deus. Que eu sou templo do Espírito Santo. E que se Deus habita em mim e Deus é amor, então esse amor tem que ser revelado cada dia em tudo que eu fizer, que eu falar. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que o Senhor enviou, ó Deus, para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, porque temos ouvido a sua voz, Senhor. Temos ouvido, Senhor, os teus propósitos, Senhor, para nós. E nós queremos, ó Deus, que a tua palavra venha estar operando e cortando em nós. Porque ela é uma espada de 2 gumes, Senhor, e ela tem poder para cortar. Para dividir, ó Deus, a alma e o espírito. Juntas e medulas. Oh Deus, que essa palavra venha penetrar no mais profundo do nosso coração, da nossa alma. Ó Deus, e nos despertar, Senhor, para esta vida espiritual que o Senhor nos deu, pelo Teu Filho amado, pelo Teu Espírito habitando em nós. Para que nós possamos, Senhor, cada dia, Senhor, nos ser conformados à imagem do Seu Filho, Senhor. E Ele, ó Deus, crescendo em nós, nós possamos, ó Deus, ser testemunhas, ó Deus, diante do mundo, diante dos nossos irmãos, de toda, ó Deus, a altura, de todo o comprimento, de toda a largura, de toda a profundidade do amor de Cristo Jesus. Oh Pai, que Cristo cresça, Senhor, em mim. Cristo cresça na vida dos meus irmãos, para que a Tua igreja, Senhor, possa ser, Senhor, sal da terra e possa ser luz do mundo. Oh Senhor, ajuda-nos a andar na Tua luz, como o Senhor está na luz, ó Pai. Não deixe que nossos pés se embaraçem, Senhor, com as coisas deste mundo. Não deixe que o nosso coração, ó Deus, esteja, ó Deus, se apegando às coisas deste mundo, Senhor, e colocando, ó Deus, as coisas deste mundo como tesouro para nós, ó Pai. Mas nós queremos que Jesus Cristo seja o nosso tesouro. Queremos que Ele seja, ó Deus, sobre nós, por nós e em nós, em tudo que nós fizemos, ó Pai. Para que não venhamos dispor nada, ó Deus, para a nossa carne, mas seja, ó Deus, o Teu Espírito, seja tudo para o Teu Espírito, para que Ele nos use, Senhor, cada dia mais, para o louvor e a glória do Teu santo nome. Ajuda-me, Senhor, a cooperar contigo, Senhor, na Tua obra. E assim, ó Deus, cooperar também no ministério que o Senhor concedeu a cada um dos meus irmãos, para que eles possam crescer no conhecimento do Senhor e Te servir, ó Deus, de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, prevaleça, Senhor, em nós. Nós Te pedimos. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as benditas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua igreja, hoje e para todos sempre. Amém.